Saudações, família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aqui, pessoal, repercutir esse videozinho aqui que eu separei pra vocês do canal Jogo Aberto. Vou deixando os créditos totais ao canal. Também a gente vai dar uma olhadinha nos canais de ESPN, créditos totais aos canais também. Pessoal, Renata fã ainda ressentida aí do Inter dela, que perdeu pro Vascão, ainda comenta sobre o jogo. Pessoal, acompanhe esse vídeo até o final que está topíssima. Mídia em choque aí. Renata fã, Denilson Show. Acompanhe esse vídeo até o final que tá top que eu separei pra vocês. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like se possível, o seu comentário também. Agora, bora pro vídeo, pessoal. Quero falar de outra coisa. Quero falar de Série A, mas do Vasco da Gama, que bateu o meu Inter recentemente, engatou a 4ª vitória consecutiva, ganhou do Atlético Goianiense e teve pênalti desperdiçado, gol anulado, mas o Vasco levou a melhor. A gente precisa pontuar. A gente falou que a gente precisa pontuar todos os jogos, a gente vai em busca da vitória em todos os jogos. O Vasco mantém a sequência de bons resultados. Chega a 4 vitórias seguidas, feito que só havia conquistado em 2 oportunidades na era dos pontos corridos. Já o Atlético Goianiense segue como o pior mandante do Brasileirão. Dos 24 pontos disputados em casa, só conquistou 2. O que é mais difícil nesse momento? Recuperar a parte técnica ou emocional desse grupo de jogadores? Sem dúvida nenhuma a parte emocional. Eu também senti certos desequilíbrios ao longo do jogo. O Atlético vinha jogando bem, de repente vinha um apagão. E quando você tem qualquer desequilíbrio emocional, inconscientemente você vai para o automático e o automático não serve para a gente tem que jogar futebol. E essa arrancada, ela tranquiliza a nossa semana, o nosso dia a dia, mas a gente quer muito mais, a gente sabe que a gente precisa buscar mais, a gente precisa evoluir mais. Estádio lotado para 2 times em situações bem diferentes no Brasileirão. E o primeiro a chegar com perigo foi o Vasco. Adson cruzou na área e Adriano Martins cometeu pênalti em Verratti. O VAR acionou o árbitro Matheus Delgado para analisar o lance. Tem um contato da mão no braço, mas ele não consegue segurar. O jogador viu que não ia chegar na bola e ele segura 16. assim o atleta de branco de progredir. Até que 5 minutos depois confirmou a marcação. Verratti bateu e Ronaldo pulou no canto para fazer a defesa. Menos de 2 minutos depois, outro lance controverso no jogo. Verratti cruzou na área do Atlético. David deu passe para Praxedes, que completou para o gol. O VAR entrou em cena de novo e o juiz deu impedimento no lance. O Atlético acordou no jogo. Numa cabeçada a queima-roupa, Haldney obrigou Léo Jardim a fazer um milagre no Antônio Ascioli. Só que o Vasco era melhor em campo e de tanto martelar chegou ao gol. David recebeu na entrada da área e bateu forte com estilo. Vasco 1-0. Verratti bateu de fora da área e a bola passou perto. Adson chutou forte de longe e assustou o goleiro Ronaldo. O Atlético respondeu nesse chute de Guilherme Romão, que Léo Jardim mandou para escanteio. Festa da torcida do Gigante da Colina em Goiânia. Todo jogo é uma decisão e a gente Milagreiro! Não tem, não. Conta o nome do santo, então. Ele é um milagreiro. Conta o nome do santo. Não tem nada de coisa, milagre. Porque esse time do Vasco fazer... Os dois volantes estão jogando bem. O que está fazendo, então... O que está fazendo nesse período é completamente inesperado, especialmente se a gente olhar o que fazia exatamente antes com o Álvaro Pacheco. Era muito difícil enxergar que isso aconteceria mesmo, assim, é muito acima do que a gente poderia se previa que ia projetar. melhorar, Exatamente. né? Vai dar uma melhorada. Ou pelo menos piorar, estava muito difícil, Tá né? muito difícil. Se é milagre, conta o nome do santo que tem time precisando também, Tá aparecendo ele na tela aí, aparecendo aí na tela. Santo de casa, que faz milagre. E aí Santo vamos de casa fazer que faz aqui milagre. o nosso trabalho de meia-culpa também, porque lá atrás, quando ele dirigiu o primeiro jogo, após a saída do Ramon Dias, o Vasco empatou com o Fortaleza na Copa do Brasil. Foi isso mesmo. No Castelão. E após o jogo, o Maicon, zagueiro, falou: estão dizendo por aí que o Vasco não tem técnico? Tem sim. Esse foi um jogador que cresceu com ele. É o Paiva. Esse foi um jogador que cresceu Ele apostou no Paiva no primeiro jogo. Foi. E o pessoal, peraí, o Paiva é só um interino. E eu também pensei dessa forma. É só um interino, tá esperando aí a chegada de um técnico. E foi o que aconteceu. Foi. Chegou o Álvaro Pacheco. E o Álvaro Pacheco foi muito mal. Verdade, um recorte muito pequeno de jogos, mas foi muito mal. E o Paiva mostrou que estava pronto para, pelo menos, fazer o Vasco correr, o Vasco se organizar defensivamente. Acho que sofre muito pouco gol nesses 4 jogos. Sim. Aí. Não sofreu gol, né? E nem sempre, né? Assim, porque o Vasco já em outros momentos ficou sem sofrer gols
porque o Léo Jardim aparecia muito. Ontem ele fez defesas importantes, mas não é que o Léo Jardim é o melhor jogador do time nesses Mas ele jogos. continua aparecendo. Aparecendo também. Nesse recorte, são 60 defesas do Léo Jardim, Não, o ele fez segundo defesas maior importantes número ontem. desse recorte. Só está atrás do João Ricardo. Ontem o Vasco tinha espaço, às vezes, para contra-atacar, para sair com mais rapidez, até o momento do gol do David. Uma jogada do Hugo Moura que o David arremata bem de fora da área. Nos minutos finais, o Vasco parou de ficar com a bola e parou de ter contra-ataque. Então ficou uma reta final do Atlético Goianiense colocando muita bola na área e o Vasco esperando o tempo passar para ver se ganhava o jogo como ganhou. Mas a destacar a atuação de novo de Hugo Moura e Matheus Carvalho, os dois foram muito bem. O Hugo Moura participa do lance do gol. Mais uma vez, a nossa assistência. O Maicon fez um bom jogo, o Maicon posicionado para tirar a bola pelo alto, para tentar proteger a área, foi bem também. E o Léo Jardim, quando precisou, também fez defesas importantes. Posso acrescentar um jogador aí nesse período todo do... Não, o outro lateral. Sim. O Paulo Henrique, ao lado do Matheus Carvalho, são os dois jogadores nesse período, estou sempre contando do dia 16 de junho para cá. Não, 23 de junho para cá. 23 de junho para cá. Os números aí. Não, mas porque esses números dizem. Claro que sim. Eles falam. Mesmo. Paulo Henrique e Matheus Carvalho têm os dois maiores números de tentativas de desarmes do campeonato. Isso aí. Nesse período. Maicon, o segundo maior número de rebatidas. Falando dos críticos. Paulo Henrique é o quinto em intervenções defensivas. Todo tipo de intervenção defensiva, ele é o quinto no campeonato. Quinto de todos os jogadores do campeonato. E o Verratti lidera os duelos pela bola. Mas você está falando só dessa era Rafael Paiva. Nesses 7 jogos. Tá. E nesse período do dia 23 de junho até aqui, contando todos os jogos do campeonato, esses jogadores têm se destacado. Paulo Henrique, Matheus Carvalho, que mais uma vez recebeu o prêmio de melhor em campo. Sim, né? fez um belo jogo. Verratti e Maicon na zaga, além do goleiro, que eu citei agora há pouco, é o segundo em defesas. São 60 defesas em 7 jogos. A bola está chegando, mas está chegando em condições que permitem a ele fazer as defesas. Exatamente, porque um dos maiores problemas estava justamente nesse setor dos volantes, assim. E rodando e entrando outros, e o problema não era resolvido. O Vasco oferecia muito espaço para o adversário pensar no jogo naquela zona de finalizar, uma área completamente desprotegida. E é uma cascata, né? Porque isso estourava nos zagueiros, que estourava no goleiro, e ainda assim o Léo Jardim sempre muito acima ali, sempre conseguindo evitar o pior. Acho que da coisa mais impressionante foi pensar num Vasco equilibrado, assim, né? Porque ele resolve a situação, mas ele dá um equilíbrio para o Vasco. Então, ele tem um Vasco que lá na frente, ele se resolve, ele tem um entendimento, ele tem um Adson crescendo também, ele já não tem o Payet há um tempo, então, assim, encontrando outros personagens para o Vasco se apegar. Tinha colocado Estrela, machucou. Estrela machucou, até o Praxedes, exatamente. O David marcando, o Verratti perdendo pênalti. Então, assim, o Vasco passando por situações e ainda assim conseguindo sair com 3 pontos. Um primeiro tempo contra o Internacional que ele suporta uma pressão absurda, no segundo tempo consegue a vitória. Ontem o Atlético Goianiense inicia marcando muito em cima. O Vasco vai com paciência, é um time que hoje consegue trabalhar com o relógio a seu favor. A gente já viu várias partidas do Vasco muito desesperado, porque sabia que o nível estava muito baixo. Então, realmente, é um trabalho espetacular do Paiva. Vamos falar de nível técnico, Prats? Vamos falar de número? Corte, né? Estamos falando de número? Falar de nível técnico. Coloca Série B, não sei aonde, né? Isso daí. É isso. Entendi. Já pode olhar para cima no campeonato, né? O Vasco. Eu acho que assim, Suma, o Paiva tem... O Coutinho voltou querendo demais. Olha aí, ó. Além de os jogadores que tem condição de entrar no time... 16 pontos, Prats. E não é o maior elenco do mundo quando ganha 4 jogos seguidos. Agora, é muito melhor trabalhar desse jeito. Confiança lá em cima, resultados aparecendo. Você individualmente cresceu, os jogadores, coletivamente o time é outro agora. Mas, assim, em relação a rebaixamento, tô com você, Suman. A pontuação é muito boa. 23 pontos em 17 jogos. Escapou ontem, Prats. Ah, é? Escapou ontem. Não, é que tem mais jogos no campeonato. Não acabou o campeonato ontem. Não sei se você está acompanhando, Suman. Ontem foi a 17ª rodada. Tem mais 20... retorno 20... ainda? Exatamente. Tem retorno. Chegou nem na metade do campeonato, Suman. Mas falar em rebaixamento é muito desespero para nada. O Vasco vai ter condição de pensar em coisa maior. Por aí, Eugênio? Eu acho que tem muito campeonato ainda. O elenco do Vasco ainda é um elenco limitado. Mas essa arrancada sugere que vai equilibrar o emocional, vai equilibrar a relação interna do grupo. Claro. Acho que isso também passa, esses resultados positivos passam por uma gestão que me parece um pouco mais próxima do elenco, por uma diretoria que tem uma abordagem diferente do que era 777.
Então tem mérito do Pedrinho nisso, pelas decisões que ele tem tomado. Se gerou uma euforia com a confirmação da contratação do Felipe Coutinho, que vai acabar pegando essa vaga aí, que hoje, né, ontem foi do Praxedes, que é esse meia perto da área. Então, tudo isso faz com que o ambiente seja muito positivo. Não dá para imaginar que essa campanha vai ser mantida nesse nível daqui até o final do ano. Mas também não é para imaginar que o time vai ter 7 derrotas seguidas, você vê isso? Parece que encontra uma pegada, um ritmo, uma intensidade que é mais fácil você manter, né? O difícil é construir. Isso. E quando você consegue construir, você entende mais ou menos como fazer, e aí você vai oscilar um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, para cá, mas eu acho que a gente imagina que deve se manter num padrão fora do risco de rebaixamento. Está correndo com vento na cara. Então é aí que é uma maravilha, vento no rosto. Para quem tem cabelo é melhor ainda. Nossa, aí vento vai, ao vento contrário, no você não rosto. enxerga nada. Tá olhando ali, é outra coisa. Vento na cara é diferente, né? Ô, Prats. Gostei dessa do vento na cara. O Vasco, assim como muitos times nesse ano, o Vasco no ano passado, assim como muitos times desse ano, lamentam, ou quer dizer, ao contrário, comemoram que ainda muitas rodadas vão acontecer, porque você precisa pontuar. O caso do Fluminense, o time está precisando de rodada para pontuar. O Vasco comemora que tem rodada, mas não para pontuar contra o rebaixamento, para pontuar lá em cima, para tentar buscar... É diferente, é o que você está falando, é o vento... É uma coisa você precisar desesperadamente de rodada para tentar pontuar e sair da zona de rebaixamento. Outra coisa é você olhar para a tabela e para o calendário... Não, tá tranquilo, eu tenho esse jogo. Eu tenho aquele jogo, eu não tô desesperado. Os jogos, né, Suma, até pro time atuar, os jogos não são tão pesados assim. Porque parece que os jogos, quando você tá muito lá embaixo, ou jogando muito mal, começa a perder muito jogo seguido, além da confiança que vai por terra, os jogos viram assim... Os jogos demoram 50 horas para terminar. Né? O Vasco hoje não batalha. O time faz um gol, aí você fica vendo o relógio não passa, porque o time não passa confiança que vai conseguir reagir. O Vasco não. Ontem ele resistiu, né? Sim. Ontem ele resistiu à pressão do minutos finais, do Atlético. Não conseguiu mais prender a bola, né? E sofreu alguma pressão do Atlético. Mas conseguiu segurar. Sim. O time vai melhorar ainda com os reforços. O Coutinho é um cara que, a depender da adaptação, acho que pode chegar, né, Mari, para elevar ainda mais esse patamar do Vasco no campeonato. Em tudo, é muito acima da média do elenco inteiro, né? Assim, então é isso, né, torcida? Eu venho trazer para vocês mais uma notícia. Botafogo e Vasco somam a maior série invicta e de vitórias no Brasileirão. Pessoal, os dois cariocas aí desfrutam aí do melhor momento na disputa do Brasileirão de 2024. Botafogo e Vasco aí apresentam a melhor série invicta e a maior sequência de vitória neste momento na competição nacional. Atual líder aí da classificação com 36 pontos, o Botafogo não perdeu nas últimas 6 rodadas do Brasileirão. Ainda por cima foram 4 vitórias seguidas. Ainda por cima, o Fogão aí conseguiu o resultado precioso na última rodada, venceu o Palmeiras no estádio Newton Santos, em confronto direto aí pela primeira colocação aí. Já o Vasco tem uma invencibilidade de 5 partidas na competição nacional. Como o Botafogo, o time de São Januário aí venceu os últimos 4 duelos e o último contra o Atlético Goianiense fora de casa na noite desta quarta-feira. A ascensão levou o Vasco a um salto importante na tabela de classificação. Neste momento, a equipe está em 9º lugar aí, com 23 pontos e ganhou um respiro em relação ao temor do rebaixamento. Pessoal, com a vitória ontem aí, o Vasco chegou à 9ª colocação e com uma série, né, pessoal, aí que o Paiva chegou, assumiu ali o Vasco primeiramente como técnico interino ali, quando o Álvaro Pacheco foi demitido, e até então não sabe o que é perder, né, pessoal? Vasco vem de 5 vitórias aí, 4 vitórias e um empate, 5 jogos aí sem perder. Somam 16 pontos, e isso é o que importa, né, pessoal? Isso que importa, e a gente sonha já aí com a vaga na Libertadores pro ano que vem, né? E Sul-Americana já tá na Copa do Brasil, e Sul-Americana já tá no calendário, né, pessoal? Agora vamos sonhar aí com a Libertadores aí. E, se possível, se continuar nesse embalo, tropeçar aí
a liderança aí, a gente pode até pensar no título. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like, nos ajuda muito aí no engajamento do vídeo. E se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica por dentro de tudo que acontece aí com o Vascão. Fique com Deus, tenha uma excelente semana, excelente final de semana, né, pessoal? Hoje é quinta, e até a próxima notícia.